Recebe, Senhor, nesta manhã a nossa adoração, como fruto de lábios que confessam o Teu santo nome, Jesus. Oh, Pai amado, bendito Deus, soberano em nós. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar e bendizer o Teu nome e Te exaltar, porque não há outro Deus. Tu és soberano, Jesus, soberano em nós, soberano em nossas vidas. E nós temos e cremos que nada de mal vai nos suceder. Pode acontecer nada. Oh, Jesus, dignas de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, dignas de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há. Jesus, só Tu és digno, Pai. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Tudo vem dEle, por meio dEle e para Ele. Não há nada que possa nos desviar. Diz a palavra que antes da fundação do mundo, Ele já preparou boas obras para andarmos nelas. Quem andar no Espírito, quem tiver olhos do coração iluminados, conseguirá ver esta caminhada, conseguirá ver este âmbito espiritual para caminharmos nele. E diz a palavra que quando houver algum caminho estranho, quando houver uma dúvida, o profeta Isaías disse que haverá uma voz que dirá: o caminho é esse, o caminho é esse, andai por ele. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, como Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Por quê? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia.
e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. O caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ele é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos e prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Esse é o caminho maravilhoso e perfeito. Deus é maravilhoso. Este é o dia. É sol. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu. Vamos louvar. Vamos louvar e nele exultar. Nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Graças a ti darei para sempre. E agora? Ele é o Rei. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor. Aleluia. Graças a ti darei. Até quando? Para sempre. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. É que parece, diria nosso apóstolo Miguel Ângelo, parece-me a mim, naquele reforço de pronúncia, que tem um outro nome por aí, que eu nem repito, porque eu não estou aqui para ficar colocando maldição na minha boca. Disse o profeta que não é bom que proceda água amarga da boca. Minha boca, esses meus lábios só tem que produzir água doce. Enquanto o mundo está falando um outro nome por aí, que parece que é o nome, é a sensação, eu digo, seu nome é Cristo, 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 Cristo. Ele é o Rei.
e o fim. Deus poderoso, grande é o Shaddai, Jeová Roi, Jeová Jireh, Jeová Rafa, poderoso Deus de guerra, Shalom, Deus da paz. Graças a Deus, você que está aí no seu home office, e creio eu que aqueles que gostam de trabalhar, nada mudou. Tem gente que pensa que é férias, né? Mas eu vou te falar, eu estou trabalhando bem mais do que trabalhei sempre na minha vida. Graças a Deus por isso, graças a Deus, porque o sábio disse que o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. Então, atenção, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Desculpe, já começo te saudando assim, mas é que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja pela sua vida, com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão a Deus, que eu saúdo você com a minha esposa amada. Estamos aqui nos estúdios com toda a equipe, claro, o Mandurinha só não faz verão, e eu saúdo você já em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primários e toda a família apostólica. Sejam muito bem-vindos e, aliás, deixe-me consertar, muito obrigado por você me dar boas-vindas à sua casa, que eu acredito que hoje, para os que gostam de trabalhar, realmente é um home office, né? Aqueles que não gostam, preste atenção, procure gostar, porque o trabalho aqui traz dignidade, né? Digno é o trabalhador do seu salário. E olha que, inclusive, teve um grande pensador que um dia disse uma frase que eu amo. Ele disse assim: aquele que trabalha somente pelo dinheiro, isso é forte, hein? Já não é digno do salário que recebe. É forte. Você está aí nos nossos canais virtuais da igreja, comece a participar. Você que está no nosso grupo de reciclagem ministerial do WhatsApp, você que está no nosso grupo do WhatsApp também das igrejas locais, integração, comece a interagir e colocar e mostrar que você está recebendo essa palavra. O crente inchada e o crente pá é uma coisa muito interessante. O crente pá é aquele que tudo que ele ouve o bispo falar, ele diz assim: puxa, que bom se o meu patrão ouvisse isso. Pega uma pasada e joga para o lado. Olha, que bom, se minha tia ouvisse isso, joga para o lado. Minha avó, se for a sogra, então ele dá logo 10 pasadas, joga tudo. E para ele mesmo não recebe nada. O profeta Isaías disse em Isaías 61, todo Isaías 61 que profetiza Cristo, ele vai dizendo desde o início que nós temos que ser o que? Carvalhos de justiça. Ele fala da obra do Espírito Santo em nós, que seria através de Cristo. Isaías 61 que eu estou explicando, não vou ler Bíblia, que se eu for ler Bíblia aqui não dá tempo de explicar. Você deve ler na sua casa, Isaías 61, do 1 ao 9, que eu vou te explicar agora em 2 minutinhos. Não vamos gastar muito tempo, melhor dizendo, investir tanto tempo nisso, que o relógio não me espera. Mas Isaías 61, de 1 a 9, Isaías está falando de Cristo, profetizando Cristo, e no versículo 3, ele vai fechando, e depois ele diz: olha, nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então nós vivemos hoje aqui na terra, depois ele desemboca em todas as promessas, e no final ele diz: e todos reconhecerão, os verão, todos que olharem para nós vão ter que nos ver como famílias benditas do Senhor. Mas para que isso aconteça, então o carvalho, uma planta, ela tem que ser viçosa, ela tem que ter raízes profundas até as águas, ela tem que estar ligada ali no lençol freático, onde já tem o acesso à água, sabe? Para que ela seja frondosa, para que ela seja imbatível, para que ela respire
ela inspire o oxigênio deste mundo e expire o óleo, o bálsamo, o Espírito Santo Consolador a este mundo. Você está entendendo? Diria o bom paulista. Então não pode ser crente pá. Tem que ser crente inchada. E tudo que você ouvir aqui nesta manhã, e repito mais uma vez, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e eu não farei diferente. Eu prego para mim. Ai daquele, nesse momento, nessas horas, que aquele que não prega para si mesmo, meu irmão, está debaixo de 7 chaves. Tem gente que já está até debaixo de 7 palmos, minha mãezinha falava. Escondido entre as cortinas. Pregue para si. Tem gente que só usa a palavra. Então seja um crente inchada. E mesmo quando você estiver pregando, ou lendo a Bíblia, pare de pensar que é para o outro. Primeiro para você. Tudo que você ouvir, a inchada, o que ela faz? A inchada, ela puxa. Puxe, puxe, receba tudo. Coloque tudo nos seus pés, coloque tudo na sua raiz. E você vai ser o carvalho de justiça mais frondoso que já se viu neste mundo. E quando este mundo jogar o gás carbônico, quando este mundo jogar a dúvida na fé, é fé no diabo, diz o apóstolo Miguel Ângelo. Aí você vai se tornar, sim, um carvalho de justiça. Plantado pelo Senhor. Porque tem muita gente que se acha. O lindo desse texto está na minha mente e no meu coração, nem precisam colocar. É para que cada um na sua casa olhe. É que fecha no versículo 9, Isaías 61, como é bom, Senhor, obrigado, Jesus. Como é bom ter a Bíblia na mente e no coração. Isso faz uma diferença, porque diz que todos quantos hoje virem, hoje reconhecerão. Será que as pessoas que olharem para você agora vão te reconhecer como família bendita do Senhor? É para você refletir. Eu estou refletindo nisso. Algumas coisas eu sei que tenho que ajustar na minha vida. Eu não estou deixando passar batido, não, irmão. Quem sabe, tomara. Multiplique isso. Multiplique muito essa palavra agora. Agora Deus está falando com você. Mande para alguém e diga, olha, volte aí. Volte, assista do início. Porque quem é bom, um empurrãozinho é muito bom. Você não tem noção. E você é bom. Você é do bem. Eu me lembro meus treinamentos de corrida na Brigada Paraquedista. E lá era muito difícil, porque eu, desde os 7 anos de idade já trabalhando, eu não tinha tempo de me preparar para ir para o quartel. E era muito difícil aquela parte da corrida para mim. Muitas vezes com gosto de sangue na boca. Aí chegava um soldado mais antigo, colocava a mão aqui no dorso assim e empurrava. Quando chegava na subida, alguém ajudava. No final, eu já estava correndo 5 quilômetros em 17 minutos. Um ano depois, eu já estava ajudando os novos paraquedistas. Sabe por quê? Desculpe, isso não é soberbo, isso é segurança. É porque eu era dos bons. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu sou dos bons. Viu? Sabe por que você está aí comigo agora? Sabe por que você está acessando numa terça-feira? Ainda mais hoje que está ensolarada. Que isso? Você podia ter ido pegar um solzinho. Até feira anda tendo aqui as terças-feiras ainda. Mas tem gente, Químio. Tem gente, meu amor. Já que é a plateia que nós temos aqui, deixa eu usar, né, o Wesley, querido, interagir com vocês. Tem gente. Aí é para você aí do lado. Que é gente de Deus. Que não negocia com uma oportunidade. E abre bem os ouvidos. Eis-me aqui. É muita honra para mim poder estar nesta manhã mais uma vez diante de pessoas talhadas por Deus para ouvirem a sua voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sou o Bispo Daniel. Graça e paz. Graça e paz. Aqui, meu querido, muito obrigado, meu amado, meu amor. Obrigado pelo louvor maravilhoso. Estamos sempre juntos. Por favor. Eu e a minha esposa, eu digo, a gente nem se separa, a gente só se organiza. Quando eu tenho, às vezes, que viajar em algum lugar, né, amor, que ela não pode estar. E eu digo sempre nas igrejas, eu digo, a gente não se divide, a gente só se organiza.
Muitas vezes um está cuidando de uma área, o outro está cuidando de outra. Graças a Deus, hoje, nossa Luísa está passando por, acredito que todas as crianças estejam passando por esse momento difícil, né? Nós temos a Luísa Daniel, que está ainda é o pré-ensino médio ou já é ensino médio? 7º ano, né? Já não sei mais como é que se divide isso. No meu tempo era primário, ginásio e faculdade ficava mais fácil, né? É científico, né? Era primário, ginásio, científico e depois faculdade. Agora tem vários nomes. Ela está numa fase, e aí as escolas implementando e joga muita matéria de uma vez, uma loucura. Eu vejo a minha filha estudando dia e noite, já fico até, sabe, complexa a situação. Ela é muito exigente em tirar notas boas e tal, e minha esposa também não deixa. Hoje ela, mãe, como é que eu vou fazer? Que a Lídia passa quase que a manhã inteira estudando com ela. Mas hoje a gente, claro, tem essa prioridade e a gente não abre mão do reino, porque é o reino de Deus que nos leva a essa vida, graças a Deus, de segurança, né? Segurança, a esta vida de termos as nossas emoções pautadas na Bíblia Sagrada, que é hoje o nosso tema, a Bíblia e o poder emocional. Eu quero agora falar com você sobre o nosso culto dentro do culto. É o nosso momento de educação financeira e espiritual. É o nosso momento de espiritualizar aquilo que é mais humano. Você sabe que o dinheiro é tão humano, o dinheiro é tão material, o dinheiro é tão ligado a esse mundo que Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, o sábio disse, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a alma. E o dinheiro atende a tudo. Teve um grande, com aspas, né, para quem acha grande, líder da Grécia, que um dia disse que o povo gostava de quê? Pão e circo. Irmãos, nós não podemos ser povo desta terra. Nós não podemos ser mais um simplesmente nesta terra. Porque aí quando o sábio pega no final do versículo e diz, o dinheiro atende a tudo, ele está dando um alerta, dizendo, olha gente, festa é muito bom, pão e circo é muito bom, nós vamos sempre querer isso. O livro da gestão do dinheiro, do poder, ele diz que o homem busca poder, tudo está vinculado ao poder. E o que dá poder ao homem é o dinheiro. Ao homem com olhos carnais. Então o dinheiro ele é tão necessário humanamente para que o homem atinja o poder, que aí a pessoa incorre num grande risco e ela fica o quê? Correndo atrás do dinheiro. Se você se deixar levar, sabe, pela cobiça, pela forma humana de tratar dinheiro, então, irmão, não é para correr atrás do dinheiro, bispo, não é. Porque ele diz que o dinheiro atende a tudo. Eu tenho um segredo para te dizer, o tudo nunca vai existir por esse mundo. O tudo nunca vai existir. Não vai, porque o mundo, ele é o quê? Uma busca desenfreada à atualização, à produção, à inovação, à criação. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo, evolução. Enquanto o mundo evolui, ele também involui para o dia do arrebatamento da igreja, ok? Isso é uma coisa normal, natural. Aí eu teria que falar com você aqui de escatologia, mas já perdi muito tempo na minha vida fazendo isso quando eu era da lei. Hoje em dia eu não perco tempo com isso. E bispo, fundamenta, leia depois Hebreus 6, de 1 a 3. Para casa, Hebreus 6, de 1 a 3. Não vou ler nem vou repetir, mas se você tiver curiosidade, leia, você vai ver o que o apóstolo Paulo disse. Então não perco tempo com isso. O que eu quero aqui mostrar para você é que prosperidade, eu tenho colocado esse quadro para você. Prosperidade não é ter tudo na vida. É ter vida em tudo. Então, prosperidade, o que passa por semente, o que passa pelo espiritual, é a prosperidade. Diga, o mundo busca o imediatismo do poder do dinheiro. O povo de Deus vive a prosperidade da segurança eterna. Você entendeu isso? Bispo, você escreveu isso aonde?
Amados, conexão com o trono da graça. São filigranas de sabedoria que Deus tem me dado. E eu vou seguindo firme. Sabe, porque prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo. Bispo, mas se eu não entender isso, quais os riscos? Vamos à palavra, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, está na Bíblia, irmão, porque às vezes a pessoa pensa que eu estou inventando alguma coisa. Está aí. Quem ama o dinheiro, porque tem gente que confunde. Pode deixar o versículo que eu vou explicar ele detalhadamente. Tem gente que confunde, e eu gosto desse ponto e vírgula que você está vendo aí na sua tela. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Olha aí, olha o ponto e vírgula aí. Ó. O que estaria dentro desse ponto e vírgula aí? Quem ama o dinheiro. O que Jesus disse, você não pode ficar dividido entre Deus e as riquezas. Quando ele fala sobre isso, dos originais, é o dinheiro, é o poder desse mundo, é a busca desenfreada que o dinheiro gera, da cobiça, da vaidade, de tudo que passa com esse mundo. Está aí no ponto e vírgula. Aí ele diz, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, tudo isso está, essa ligação do que é humano, do que é material, do que é terreno, animal e demoníaco, como disse o apóstolo Tiago, quando falava da sabedoria humana, é o que forma a mente humana com relação ao dinheiro. É duro a gente ver, muitas vezes, até na igreja, até nas igrejas, por aí, sabe, o povo explorando, usando esse momento até que os empresários por aí, fraudulentos, usem, sabe, mas pessoas com placas de igreja usando, porque só pensam também no dinheiro. Desculpem, amados, não se leva a nada, não se vai chegar a lugar nenhum. O que Deus quer de nós é uma palavra muito simples, chama-se honra. Deus quer de nós honra. Eu tenho dito aqui, não adianta você achar que para Deus vai fazer diferença se você estiver comendo filé mignon ou se você estiver comendo um ovo frito, que inclusive eu gosto muito. O que vai fazer diferença para Deus é que se você estiver comendo um ovo frito ou se você estiver comendo um filé mignon, você levante as suas mãos para os céus e dê graças a Ele. Ou pelo menos no seu íntimo você esteja agradecendo a Deus. Sabe, então esse é o momento de você demonstrar com o que é mais humano, que é o dinheiro, a sua gratidão a Deus. E você que está ligado comigo, você tem a oportunidade de se associar comigo no tocante ao dar e receber. Você pode honrar a Deus. Você pode dar essa prova de honra a Deus, sabe, transformando o seu dinheiro em semente. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz, honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é isso? Honrar ao Senhor com os teus bens. Tudo que você tem, tudo que vem à sua mão, tudo que você faz, tudo que você vive, você honra a Deus, inclusive com o dinheiro, ele diz, e com as primícias de toda a tua renda, com os seus dízimos, com as suas ofertas. E o versículo 10, porque Deus não deixa de dar o troco. E o troco de Deus é sempre maravilhoso, porque é maior que, já viu, você paga com um valor e recebe um troco maior? Né? Quando isso acontece, às vezes, por aí pelo caixa, eu vou e devolvo. Mas com Deus não, porque eu sei que a honra de Deus é sempre em porção maior. O troco de Deus é, no mínimo, Isaías 61:7, que foi um texto que eu já citei aqui hoje, nosso momento de meditação na palavra, Isaías 61:7 diz que até em lugar da vergonha, Deus dá o que? Dupla honra. Imagine quando você tem a honra celebrada a Deus, quando você está honrando a Deus. Amados, o versículo 10 diz que com essa honra, com essa forma que Deus te retorna, diz que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então hoje é a oportunidade. Baixe o aplicativo, se você ainda não baixou, o quanto antes do nosso ministério, fica muito mais fácil para você semear. Anote os dados da nossa conta corrente, observe as orientações, mas não deixe de semear ainda hoje. Mande seu testemunho para o WhatsApp da igreja,
pode mandar por e-mail de missões também, o bispo Daniel@igrejacristovive.com.br, dizendo: bispo, eu me associei contigo no tocante ao dar e receber. Porque esse meu convite a você, eu também estou trazendo aqui a minha semente hoje. Irmão Heraldo, homem fiel a Deus. E você que não conseguiu vir aqui trazer como fez o Heraldo, sabe, você pode fazer o seu depósito. Está aí o CNPJ da igreja, estão as contas da igreja aparecendo para você, tá bem? E eu tenho credenciais, por causa desta semente que eu estou trazendo aqui, eu tenho também credenciais para dizer a você: associe-se comigo. Associe-se comigo. Como Paulo disse à igreja dos Filipenses, lá no capítulo 15, do versículo 4, ele disse que a igreja dos Filipenses associou-se com ele, no versículo 15, no tocante o que? Ao dar e receber. Dar e receber. Ele era um homem que entendia isso. O que é dar e receber com Deus? Não é aquele toma lá da cá, não é a mesmice do homem, não é a busca desenfreada pelo poder que o dinheiro dá, mas é o acesso ao poder espiritual que a semente dá. E está lá no versículo 17, Paulo é muito claro com isso, Paulo é muito ético com isso. Ele diz: não é donativo, é o fruto que aumente o vosso crédito. É um coração que deseja honrar a Deus. É um coração que entende o que o sábio falou em Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele quer honrar ao Senhor. Ele honra com tudo, ele faz a oração dele agradecendo pelo alimento, ele olha uma planta no quintal dele, ele levanta as mãos para os céus e agradece, ele olha para a família dele, junta às vezes na sala, os filhos, a esposa, ele agradece a Deus, até pela sogra às vezes agradece, acredite aí. Fazer o quê, né? Né, Kim? Até pela sogra. E eu vou te dizer, quase que eu vou para a carne falar na sogra, tá vendo? Eu vou te dizer, amados, isso é uma verdade na minha vida. É por isso que eu posso dizer para você associar-se comigo no tocante ao dar e receber. Olha o que Deus tem me mostrado desse versículo 19. Está aí para você, com máxima vênia ao Espírito Santo, a forma como Deus me deu esse versículo, já desde o último semestre de 2019. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, os recursos de Deus têm limite? A glória de Deus você pode limitar? Não, a palavra de Deus isso é imensurável, não pode, não cabe em paredes, pois é segundo essa glória que Deus supre as suas necessidades, isso são recursos ilimitados, isso contradiz a máxima da economia. A economia diz que o consumo é ilimitado. Claro, o homem correndo atrás do dinheiro para poder ter o poder, para poder ter o que não existe, tudo do mundo nunca vai existir, uma busca desenfreada, você viu os textos que eu te mostrei? Só que com Deus você tem recursos ilimitados, é segundo a sua glória. E ele diz, há de suprir. E esse depois da vírgula, aí, quando ele diz em Cristo Jesus, isso é consumo orientado, é com a mente de Cristo, é na sabedoria de Cristo, é com a orientação do Espírito Santo, é a voz que está sempre te dizendo, o caminho é esse, andai por ele. Ele diz cada uma das vossas necessidades. Eu tenho dito aqui, dinheiro a pessoa tem que guardar. Às vezes até esconder. Tem gente que até enterra dinheiro, depois vai ver lá, está tudo podre. Teve uma senhorinha, poxa, uma aposentada, foi lá, recebeu os seus R$1.200, tão apavorada, tão desesperada. Cuidado, amado, não deixe que a sua dor, não deixe que o seu medo seja maior que a sua dor. Cuidado. Não deixe que o seu medo seja maior que o seu desafio. E ela pegou aqueles R$1.200 e colocou dentro do micro-ondas para poder higienizar o dinheiro. Carbonizou o dinheiro, torrou o dinheiro. Né? Então, dinheiro tem esses problemas. A semente tem a proteção divina. A semente tem a ação do poder do Espírito Santo. Enquanto o dinheiro você precisa esconder, a semente você estoca. Você estoca para usar no momento certo, orientado por Deus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto o dinheiro acaba e você precisa, ficar numa preocupação, porque ele acaba. Tem uma hora que fica... As pessoas recebem o salário, diz que por aí que 3 dias depois já acabou, né?
Aí já fica contando, porque... E a semente? A semente, você tem garantias de Deus eternas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9. A semente multiplica. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. Olha que palavra linda. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Você semeia, você sabe que você vai ter mais semente. E pão para alimento. Aí vem as garantias, olha. Suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Que bênção, que bênção. Isso é vida. Porque quando há o dinheiro, no dinheiro há morte, o dinheiro acaba, o dinheiro seca, o dinheiro atrás se contamina. E a semente? A semente multiplica, a semente tem vida. Na semente tem vida. Tudo que você faz, você glorifica a Deus. Tudo que você faz, multiplica. Porque tem Deus, tem o poder de Deus. Por isso que eu digo que não é ter tudo na vida, mas é ter vida em tudo, amado. No dinheiro tem a vida. E só a prosperidade é que nos mostra isso. Parabéns, Heraldo, você que mandou a sua semente aqui, está aqui junto com a minha. Vou entregar a minha esposa para colocar ali já à disposição do nosso bispo Mussalã, nosso diretor administrativo. E parabéns a você que não vai deixar de semear. Não deixe de fazer a sua semeadura. Baixe o app da igreja, faça com depósito bancário, mande os comprovantes para o WhatsApp da nossa igreja, tem aí na tela para você o número do WhatsApp do nosso ministério, viu? E mande também seu testemunho para mim, para o meu e-mail, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Eu quero testemunhar, sabe? Assim como fez a nossa Débora, o Marcelo, a nossa família querida lá de Juiz de Fora, essa semana, nossos bispos de Curitiba, de Capanema também, glória a Deus pela vida de vocês, e tantos outros, não me lembro aqui agora todos, tantos outros que têm demonstrado essa fidelidade a Deus, essa honra a Deus. E eu digo sempre, quando você semeia a sua semente, primeiro, você entendeu tudo isso, que você tem um compromisso de honra com Deus. Quando você semeia nesse ministério, você entendeu mais ainda, você entendeu que é selo desse apostolado, que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, que eu também sou. E depois, quando você manda o seu comprovante, ainda para mim, você se envolve também com a diretoria de missões e você diz, bispo, eu recebo a sua vida, eu também honro a sua vida como ministro da palavra. E bem-haja. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Não deixe de fazer a sua semeadura, envolva-se comigo, associe-se comigo, porque no reino de Deus é assim. Eu tenho mostrado aqui, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Vamos semear ao Senhor. Graças a Deus. Eu quero agora ministrar sobre a sua vida a oração da fé. Você que honra a Deus, você que é um semeador, você que entendeu que não é correr atrás do dinheiro, é transformar dinheiro em semente e ter acesso à bênção de Deus. Obrigado, Jesus. Como ministro da tua palavra, com ousadia, autoridade, intrepidez, acesso ao trono da tua graça, eu posso nesta manhã, Pai, declarar, receber também, Deus, a tua bênção sobre aquilo que o mundo trata como dinheiro, e tudo que chegar às minhas mãos, como disse o salmista, no Salmo 1, no versículo 3, eu serei bem-sucedido naquilo que realizar, em tudo. Eu recebo para a minha vida, Pai, e compartilho com a vida de todo aquele que crê, todo aquele que se envolveu comigo nesta manhã, e disse, Bispo Daniel, eu creio nessa palavra, eu não quero mais olhar dinheiro como o mundo olha, eu quero ter em minhas mãos sempre semente. Pois, Senhor, é com a vida desses que se associam comigo no tocante ao dar e receber, que entendem esta visão da holística financeira espiritual, que entendem esta visão da prosperidade, que não é ter tudo na vida, mas é ter vida em tudo, Pai. Assim eu oro, assim eu declaro, sobre a vida daqueles que semearam e ainda vão semear neste dia,
aliados à minha vida, à escola de capacitação e crescimento espiritual, a esse apostolado e, acima de tudo, ao teu reino. Eu declaro recursos ilimitados e consumo orientado, em nome de Jesus. Amém e amém. Paizinho querido, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a paz que o mundo não pode entender, não pode receber, a paz que excede todo entendimento, mas é o Cristo que está em nós, que não se submete, nem se rende, nem está limitado à esperança deste mundo. Paulo disse em Colossenses 1:27, o Cristo em nós que é a esperança da glória. Com olhos espirituais, Paizinho querido, eis-me aqui, mais uma vez, para ministrar a palavra da Tua graça. Fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Minha amada família da fé, meus irmãozinhos, meus irmãzinhas, meus queridos eleitos, poderosos na fé, homens, mulheres de Deus, donas de casa, estudantes, você que está fazendo dessa manhã a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Mais uma vez, externar, é importante a minha palavra de gratidão ao nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primaz, bispa Rosana, também a toda a família apostólica, toda a liderança desse ministério, todos que de alguma forma contribuem também para que este culto seja levado, né, a você neste momento, especialmente a nossa equipe aqui, nosso amado bispo José Carlos, sempre na liderança dos estúdios e em todas as áreas que lhe competem nesse ministério, fazendo o seu melhor. Muito obrigado, bispo José Carlos. Obrigado ao Rodolfo, Joás, Wesley, aqui na equipe de TV, né? Nosso bispo Químio aqui nos instrumentos, minha esposa no louvor, e o nosso nobre lá no rádio, né? Também levando. Estamos também ao vivo pela nossa rádio web. Muito obrigado, nobre pastor Hamilton. Muito obrigado a todos que realmente participam, né? E agora de uma forma bem mais ativa, para que nesse novo formato, nesse formato online, possamos estar ligados a você. Você é muito importante, viu? Aí na sua casa, no seu lugar, se você estiver com a sua família, dê um aplauso ao Senhor pela sua vida, viu? Aliás, nós só estamos aqui por sua causa, né? Desde que a sua causa seja o reino. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Vamos então ao tema de hoje, lembrando que nós estamos mais juntos do que nunca, porque para quem ama, para estar perto, não precisa estar junto, porque está dentro. Ou para estar junto, não precisa estar perto, vice-versa, porque está dentro do peito, está dentro do coração, está dentro das emoções, e a nossa ligação, ela é muito acima de tudo isso, chama-se sintonia espiritual. Amém? É um amor que vem de Deus, um amor que transcende todo entendimento. Então, nosso tema hoje, aqui no livro A Bíblia e o Poder Emocional, a parte 2, está aqui a partir da página 44, o poder espiritual vence o impossível. Fizemos a introdução semana passada da Bíblia e o poder emocional, e agora o poder espiritual vence o impossível, a partir aqui da página 45,
Nós vimos, inclusive na aula de introdução, que a Bíblia ela tem esse poder emocional que é capaz de nivelar, né? Ele nivela aqui toda a nossa emoção. Aquilo que Freud disse que seria inatingível, a Bíblia atinge, né? O apóstolo Paulo diz aos Hebreus, a Bíblia, ela é a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Então, esse poder emocional, ele é capaz de estabilizar e ajustar nossas emoções ao ponto de nos proporcionar, mesmo em meio a esta crise, mesmo em meio a essa realidade que o mundo está vivendo, um descontrole emocional mundial, poderia dizer assim. E a Bíblia, ela é sim, com esse poder emocional, ela é capaz de nivelar, estabilizar e ajustar nossas emoções ao ponto de nos trazer paz, de nos colocar no eixo da paz, segurança e liberdade, né? Foi o nosso subtema da semana passada. Hoje, então, lembrando mais uma vez que eu não te chamaria aqui para ler o livro, não seria leviano, não seria irresponsável, ao ponto de apenas te chamar aqui, porque isso você deve fazer em casa, você pode adquirir o livro, acessar pela nossa livraria online, você pode fazer contato também com o Ministério Social pelo DDD 21 30 17 90 90, ramal 242 e 243, fazer a sua solicitação, pode solicitar pelo WhatsApp da igreja, e você deve ter o livro para você ler e reler, como eu sempre faço várias vezes na sua casa, e introjetar essa palavra maravilhosa na sua vida. Aqui nós usamos o livro como base, e Deus vai nos falando de maneira personalíssima para esse nosso encontro da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Nós vamos começar a compreender juntos que para nós, para os 2/3 de salvo, para os filhos de Deus, nós a quem Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, estamos arrolados lá naquele texto de Romanos 8, do 28 ao 30, nós temos uma postura já delineada por Deus que nós precisamos ter diante de todas essas situações. Uma postura equivalente a um projeto específico, bem definido, infalível e eterno. Diga comigo, um projeto específico, infalível, bem definido e eterno. Isso, então, passa por uma conscientização, primeiro, do tempo em que vivemos. Você precisa ter uma conscientização do tempo em que nós vivemos. Acredite, meu amado, eu só posso estar aqui para falar a você com essa ousadia, com essa segurança, porque eu busco isso na minha vida. Quando eu conheci esse ministério há quase 30 anos, mais ou menos, por aí, eu comecei a visitar ainda lá em Piedade, me lembro, estava num culto de Réveillon, foi o primeiro culto que eu assisti com o apóstolo Miguel Ângelo, num Réveillon, lá, presencial, visitando ainda. E o apóstolo, naquele momento, dizia, olha, você que deseja ter a sua casa própria, você sabe que todo americano, o sonho de todo americano, isso pelo menos há uns 20 anos era assim, quando eu estudei sobre isso, era ganhar o seu primeiro 1 milhão. Mas o sonho de todo brasileiro era ter a sua casa própria. E eu, naquela época, ainda não tinha minha casa própria. E quando o apóstolo Miguel Ângelo, olha, o primeiro contato que nós tivemos, eu começava a ver a ciência da Bíblia, eu começava a entender o projeto que a minha mãe... Eu estava ali naquele momento, entendendo o meu chamado de Daniel, porque eu cresci, minha mãe dizendo, não, você foi meu filho da promessa, depois de 6 irmãs, 4 anos sem ter filhas, sem ter mais uma filha, mas eu queria era um filho, tentou 6 vezes, e ela sempre querendo um filho, claro que todas as minhas irmãs foram muito bem-vindas, né? Mas ela desejava muito um filho, naquela época, para a mulher, o filho homem, aquele tempo do machismo era muito importante, e a mulher se sentia muito frustrada se ela não tivesse um filho homem. E eu vim 4 anos depois, e minha mãe dizia, e houve uma briga pelo meu nome, e minha mãe dizia, não, vai ser Daniel, porque Deus me deu,
eu orei muitas vezes, lendo Daniel, meu filho vai ser um homem da ciência e da palavra, vai ser um homem de oração, vai ser um homem de Deus. E eu cresci ouvindo isso, mas eu não encontrei ciência por aí. Mas quando eu encontrei o apóstolo Miguel Ângelo, eu encontrei a ciência da palavra, aquilo caiu como uma luva na minha vida. E eu tenho vivido isso, tenho buscado viver. E o primeiro milagre, eu levantei a minha mão e recebi a casa própria. Eu não entendi, eu não sabia como. Isso foi num domingo, foi um réveillon de sábado para domingo. Quando foi na segunda-feira, eu tinha um almoço com um cliente na Ilha do Governador. Família Rassum, inclusive, muito conhecida. Hoje tem aí, o rapaz está fazendo muito sucesso aí, né, pelas televisões. E eles estavam com um apartamento no Valqueire para vender. Estavam montando, na época, uma agência de automóveis. E ali surgiu uma proposta num almoço de negócio, quando viram que eu estava com um carro. Sei que de um carro que eu tinha lá na mão, mais um telefone, Deus estava me dando o apartamento que eu nunca imaginei, num lugar nobre do Valqueire, um apartamento que, na época, ele falou, toma, é seu, me dá esse carro, me dá esse telefone, o apartamento é seu. Eu fui ver um apartamento nobre, hoje tem um valor maravilhoso, e eu fiquei ali, foi o primeiro milagre, depois tiveram muitos outros. O que eu quero dizer para você é que foi caindo como uma luva, essa palavra da graça, a ciência da palavra, e eu hoje posso estar aqui para dizer, amados, às vezes você me vê pregando com essa eloquência, eu prego porque eu vivo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Não pense que é o bispo Daniel, quem me dera eu pudesse estar na carne aqui com você, amado, não seria nada nem ninguém, eu sou pó, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos compreender alguns detalhes aqui, olha, veja o que diz Isaías, capítulo 25, versículo 8. Cuidado, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Está escrito aí, né? Você está lendo aí? Cuidado, povo de Deus. Não, porque está escrito outra coisa. Pode deixar o versículo, não tirem não. É isso mesmo que eu quero provocar. Eu não, mas a graça de Deus comigo, naqueles que estão lendo, não é? Porque parece que os crentes à nossa volta, irmãos, desculpe, às vezes pessoas estão há 5, 10, 15 anos, por isso que eu disse para você, eu cheguei a esse ministério, toda a palavra que eu recebo, que vem da vida do apóstolo, é a voz de Deus para a minha vida, eu vou e pratico, não tem essa. Se está na Bíblia, eu creio, eu vivo, eu pratico, e eu estou aqui, firme, de pé, com a minha mente focada na palavra, orando o tempo todo no Espírito, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 6. Agora, o povo em geral, irmãos, desculpe, não é a maioria que se comporta assim. Não é a maioria. Pode deixar o versículo que é importante para as pessoas fixarem. Pode deixar um pouquinho agora o versículo, por favor. Enquanto eu estiver explicando aqui, por favor. Que eu quero mesmo que a pessoa veja o que está escrito aí, olha, e veja o que eu estou dizendo, porque o povo lê esse versículo, ou nunca viu esse versículo, e o povo de Deus anda aí dizendo, como se Deus tivesse dito, olha, cuidado, se ficar o bicho pega. Se correr o bicho pega, como é que é? Se ficar o bicho come. Cuidado. E fica o pessoal envolvido com as realidades do mundo, enquanto que Isaías já trazia uma promessa, ele disse, tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Então, queridos, vocês estão entendendo por que os crentes vivem ao redor do mundo, especialmente muita gente aí que eu conheço, que está apavorado com medo da morte. Você não pode ter medo da morte. Você pode ter medo, mas você tem que acreditar que a tua vida, primeiro, o próprio sábio disse que o poder da vida e da morte está na língua. Por quê? Porque a tua confissão é que vai delinear isso, irmão. E nós temos hoje uma visão, porque essa palavra de Isaías era uma palavra profética, era uma promessa, porque o povo, antes de Cristo, antes da revelação especificamente, então, trazida pelo apóstolo Paulo, o povo quase não falava em eternidade. No Velho, que inclusive a Bíblia,
A sociedade bíblica chama a Bíblia e divide a Bíblia em Velho e Novo Testamento. Tem outra coisa para te dizer. Não existe Velho e Novo Testamento. Desculpe, erraram. Existe o Testamento. A Bíblia é o Testamento, com 2 pactos mais específicos, que são a lei e a graça. Com as diversas dispensações que se desdobram nessas manifestações. Mas não é Velho e Novo Testamento. Aqui não tem nada velho, aqui é tudo novo. E é pela graça de Deus, é pelas 14 epístolas que você entende o Testamento, o nosso manual de vida, porque aquele povo lá ainda não estava no tempo de hoje. Então, esta visão é de nós entendermos o tempo de hoje, a visão para as nossas vidas hoje. A gente não pode ficar nesse pavor da morte que o povo vivia naquela época. E mesmo assim, então, Isaías estava profetizando que haveria um tempo em que o povo de Deus teria uma segurança maior. Viveria focado na eternidade. E a esperança deles, amados, era Canaã. Os próprios discípulos com Jesus, você viu Pedro ali cortando a orelha do soldado, e depois Jesus tendo até que repreendê-lo, porque Jesus disse, vai de reto, Satanás, porque o inimigo usando Pedro para Jesus amolecer ali, o Cristo da carne era sensível como todos nós, já expliquei isso aqui em outros temas. E o povo achava que Jesus tinha que vencer aquela luta ali da maneira humana e não da maneira espiritual. E o povo anda até hoje tentando vencer as nossas lutas da maneira humana e não da maneira espiritual, sendo que a maneira espiritual já veio às nossas vidas. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então o novo chegou. Isso era profecia. Olha o que está agora em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em... peraí, mas parece... Deixa aí o versículo, porque parece que o povo lê assim. Se alguém está em crise... Porque a maioria dos... Desculpe, amados, eu tenho que ser contundente. A maioria que eu vejo por aí, a confissão que sai da boca das pessoas é só derrota, é só medo, é só pavor. E o povo de Deus está em crise. Pois eu tenho a dizer a você, se alguém está em Cristo, tenho sido a Bíblia Sagrada, irmãos. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então... não é mais lei, não é mais condenação, não preciso mais depender da carne, eu agora tenho a graça, eu tenho o ministério da reconciliação, e acreditem, o religare, a verdadeira religião, o Cristo, a obra da cruz do Calvário, o tetelestai, o consumado está, isso é que faz a diferença na vida de um filho de Deus nos dias de hoje. Não é usar a Bíblia, é viver a Bíblia, é entender que nós agora temos o ministério da reconciliação. Olha o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, ele explica, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. O povo de Deus, amados, não compreende nada disso. O povo de Deus não vive nada disso por aí. E nós precisamos ser os primeiros a viver. Viu que eu contei aqui para você o meu testemunho? Por que eu posso estar aqui hoje? Sabe que às vezes tem gente que tem inveja. Irmão, não tenha inveja de mim, porque não é fácil, não. De mim? Imagine do apóstolo. A gente tem inveja. Não é fácil. Se para mim não é fácil, amados, para o nosso apóstolo, muito menos ainda. Se Paulo não foi nada fácil para ele, Jesus então, não é fácil, mas é possível. Na carne, impossível, por isso que não é fácil,
Mas no Espírito é possível, é prazeroso, é recompensador, é a justiça de Deus. Você viu como termina o versículo? A justiça de Deus. E essa justiça de Deus, amados, para que ela seja vista neste mundo, nesta terra, tem que ser por meio do seu povo. Está entendendo, amor? E o povo de Deus anda por aí dizendo, não, mas eu mereço sofrer. Se Jesus pagou o preço, eu tenho que pagar. Desculpe, ou é burrice, desculpe eu falar assim. Mas você está na escola de capacitação, tem que ser contundente, crescimento espiritual. Ou é burrice, ou é falta mesmo de esclarecimento, de conhecimento, de visão, de revelação. Não, mas doença não é para dar imposto. Desculpe, que dê imposto. Que dê imposto. Eu fico com a bênção de Deus, eu fico com a proteção divina, eu fico com as garantias de Deus. Não, mas eu tenho que lamber o pó da terra. Bispo, eu vou buscar Deus, eu tenho que buscar Deus, vou buscar Deus. Ah, vamos buscar Deus. Está todo mundo aí buscando Deus. O que tem de gente aí buscando Deus, irmãos? Eu te pergunto, onde está essa frase nas 14 epístolas? Onde Paulo manda você buscar Deus? Paulo diz, eu gosto quando Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Às vezes eu ficava pensando, como é que pode? Orar sem cessar? Eu tenho que fazer tanta coisa na minha vida, como é que eu vou orar sem cessar? Eu gosto quando ele conclui em Efésios 6, que ele diz, orando o tempo todo no Espírito. Eu falei, entendi. Quer dizer que se tudo que eu penso, tudo que vem contra mim, todas as armadilhas, todos os dardos, eu confesso a palavra, eu medito na palavra, a palavra está na minha vida, eu estou orando o tempo todo no Espírito. No Espírito, irmãos. Então, a pessoa fica buscando Deus e Deus dizendo, ei, por que eu não estou dentro de você? Você sabe que tem gente que vive em busca de felicidade? Quem anda em busca de felicidade, nunca vai encontrar. Porque a felicidade tem que brotar de dentro de cada um. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito hoje tem que estar na nossa vida, latente. Ele tem que estar atuante. Ele tem que estar superando a carne. E quem você alimenta mais, aparece mais. Você lê depois Gálatas 5, do versículo 16 ao 24, tem Bíblias que terminam no 23, mas ao 24, você vai entender isso que eu estou falando, quando ele fala andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, depois ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, essa condição espiritual, ela está plenamente acessível. Não é para a pessoa ficar agora confessando derrota, irmãos. É para você confessar a vitória, a palavra, o novo pacto. Nós vivemos o novo pacto, que não é Novo Testamento, é o Testamento. É o pacto, as 14 epístolas explicam o testamento, é tudo para mim. Quando o Senhor disse lá em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, se quiserdes e me ouvides, se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor desta terra. Quando ele disse em Deuteronômio 28, ele disse, olha, se ouvires, se atentamente, se obedeceres, meus amados, você vai estar por cabeça e não por cauda, sempre por cima, não por baixo, emprestarás a muita gente, não tomarás emprestado. As promessas de quem obedecer, de quem ouvir, isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Agora é o tempo da comunhão com o Espírito. Deus quer comunhão, Deus quer que nós estejamos o tempo todo conectados. É o que Ele promete, é o que Ele cobra, é o que Ele pede, é o que Ele oferece. Quando usa o apóstolo João lá na ilha de Pátimos, por exemplo, lá em Apocalipse 3,20, que o povo aí fora confunde, quando diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo, Apocalipse 3,20, que se você for do 16, você vai ver que é uma carta a uma igreja, a salvos, a igreja de Laodiceia. Não está falando de salvação. Não, mas Deus diz que está ao ponto de vomitar-te, Apocalipse 3, do 16 ao 20. E está a ponto de vomitar, a ponto não é que vai vomitar, amados, a ponto é enjoo. É enjoo, é náusea, é o que o povo de Deus está provocando em Deus aí, ao invés de abrir a porta, que não é a porta do coração, mas a porta que Pedro explica lá em 1 Pedro, quando ele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdócio, nós somos nação santa, nós somos casa espiritual, Pedro diz na sua epístola, sabe, e você precisa que essa casa espiritual esteja escancarada,
para a comunhão com Deus. O que Deus fala em Apocalipse 3:20, quando diz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, é que se você ouvir atentamente, se a palavra entrar, se introjetar a tua vida, se você ouvir, receber, você crer, receber, confessar e praticar, você vai ter a vitória na sua vida, como eu tenho vivido, para estar aqui com você hoje. E então você passa a ter essa segurança em Deus, passa a ter essa maturidade, passa a ter a visão do pacto que nós estamos vivendo hoje, que é o pacto de melhores e superiores promessas, que explica a Bíblia, que é o Testamento, que é o nosso manual de vida. Você conhece. Quem conhece mais, irmãos, sabe mais. Quem sabe mais, pode mais. Isso é fato. Nós estamos reconectados à nossa condição de eternidade no que tange a nossa vida espiritual. Estamos perfeitos. Olha aqui a profecia de Isaías 43:25. Eu mesmo. Viu? Essa garantia é dada por Deus. Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Isaías 54:4. Olha, só profecia, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, por te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Isso aqui está dizendo para o povo que recebesse a graça, não era mais ficar voltando aos rudimentos, à lei, às coisas básicas, a essa coisa de dizer que não pode nada, que não dá nada. Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então essa vergonha, esse medo, esse pavor, que o salmista às vezes dizia, como terra seca, e o povo hoje continua dizendo como terra seca. Desculpe, irmão, vai beber da água, venha beber. Irmão, beba, acesse o nosso... Tem gente perdendo tempo com as mídias, com essas lives de artistas. Desculpe, amado. Não siga os famosos, siga os importantes. Nós temos o nosso site com centenas, milhares de mensagens. 24 horas de graça no ar, na nossa TV web, na nossa rádio web, no nosso aplicativo. E a pessoa fica bebendo de águas amargas, meu amado. Desculpe, aí vai ficar como terra seca. Aí vai ficar como terra seca, vai continuar sendo terra seca. E a terra seca é um problema, porque se não chover, olha aí, terra é seca mesmo. A carne vai ser sempre seca. A carne não se converte, meus amados. Desculpe. E ficam vivendo o opróbrio. Ele disse aí, Isaías 54, ele disse, fica vivendo o opróbrio da sua viuvez. O que eu gosto é que no início desse versículo ele diz, não temas. Estava dizendo, olha, vai chegar um tempo melhor. Já para aquele povo havia uma promessa que chegou. Nós estamos vivendo hoje. E o povo só anda por aí temendo. 365 vezes a Bíblia diz, não temas. Não temas. Olha Miqueias 7:19-20, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Então você viu aí as promessas, você viu aí os profetas, e agora vem o apóstolo Paulo nas suas epístolas, amados, explicando tudo isso, destrinchando tudo isso. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17. Esta é a aliança. Ai, glória a Deus. Glórias a Deus. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. E o povo está dizendo que é terra seca. E o povo está dizendo que quer buscar Deus. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, para que não fique dúvida. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Jamais, jamais, irmãos. Ele diz para sempre. Jamais. Eu gosto quando esse versículo diz acrescenta. Acrescenta. Por que o povo anda por aí tão amedrontado? Por que o povo anda por aí, sabe, procurando? Olha, eu vi coisas loucas, irmãos.
Tem gente batizando virtualmente. Fica de um lado lá o pseudo, para mim é um guia cego, comandando, e a pessoa pega lá um balde d'água na sua varanda, joga na cabeça. Meus amados, Oséias disse que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Pois o Ministério Cristo Vive está aqui, gritando, dizendo: somos uma geração de conquistadores. Somos uma geração de conquistadores. Ah, mas é a crise, irmão. Não é crise. É Cristo. Para a carne, crise. Para o espírito, vitória. Poder de Deus. Poder de Deus. E por que nós temos essa segurança? Porque no Espírito nós estamos completamente religados a Deus. Essa foi a obra que Paulo explicou aqui em Hebreus. Olha Romanos 8, de 1 a 6. Aqui então agora é o eixo. Eu chamo isso aqui de lei da graça. Aqui começa a lei da graça. A única forma de acessar a nossa condição espiritual está aqui. Martinho Lutero chama o capítulo 8 de tema central da Bíblia Sagrada. Agora, pois, agora. Não foi ontem, é agora. Agora, meu amado, agora. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, a carne não se converte. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante à carne condenou o pecado. Então quer dizer que a carne e o pecado estão condenados, estão ligados na morte da cruz do Calvário. Aí ele diz: a fim de que o preceito da lei, qual é o preceito da lei? A parte moral da lei, os 10 mandamentos, aquilo que flui da nossa vida naturalmente, quando estamos andando no Espírito. Ele diz: para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, por isso que o povo anda por aí com medo da morte. Mas o do Espírito para a vida é paz. Então, amados, aqui fecha, você viu agora, Paulo trazendo na sua epístola aos Romanos, que Martinho Lutero diz que é o tema central da Bíblia, a lei da graça. A revelação, a nossa condição espiritual, puramente espiritual. Ele faz o paralelo entre carne e espírito, mostra a fragilidade da carne, mostra a situação da carne. Se você for depois em casa ler Efésios 1 e 2, Romanos capítulo 6 a 8, Hebreus capítulo 11 todinho, e depois o Salmo 37, para você entender isso. Uma leitura boa para você fazer. Esse vida é paz, o pendor do Espírito, é o que eu tenho dito para você, é nós estarmos reconectados à eternidade. Então, onde o mundo olhar e ver morte, nós vamos ver vida e paz. Olha que coisa. Diga, a carne é suscetível à morte. O Espírito, plenamente orientado com a visão da vida e paz. Isso é vida eterna. Aqui na página 44 do livro, no terceiro parágrafo, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: existem coisas invisíveis na vida espiritual. Aliás, é por isso que ela é mística. Ou seja, nem tudo os nossos olhos podem ver. Nem tudo. E, com devida vênia ao nosso apóstolo, eu digo, nada do eixo espiritual está visível à carne. Nada, meus amados. Não adianta. Não adianta. Não é a força do nosso braço, não é a carne. Depois, na página 47, o apóstolo traz Hebreus 11:1, que para mim é a lógica espiritual da fé. Isso aí é a lógica espiritual da fé. Tem gente que diz que fé não tem lógica? Tem, mas ela é espiritual. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. A ciência, ela se apoia em fatos comprovados, pois para os espirituais, eles têm os fatos bíblicos comprovados, porque ele tem o quê? Firme convicção. A esperança dele está em quê? Está nas coisas que estão na Bíblia.
Os fatos bíblicos, para ele está convicto. Então, é a ciência, é a lógica espiritual da fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu faço uma remissão com Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz, de fato. Eu gosto disso aí. De fato, irmão. É o que a gente vê hoje. O fato do mundo é a crise. De fato. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vive agitado, como disse Tiago, de um lado para o outro. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amados, isso é fé. Isso é fé. Acreditar que com Deus é diferente. Com Deus nós temos uma segurança, nós temos uma margem, nós temos um cinturão espiritual, nós temos uma proteção angelical. Com Deus, irmãos, é fé. Com a carne é febre. Com Deus é fé. Com a carne é febre. A febre de hoje, amados, qual é a febre? Agora é a febre da cólera. Agora é a febre da HN1. NH1, sei lá, como eu até esqueci que eu não guardo muito esses nomes. Agora é a febre do Covid-19. 19, eu estou em 20, meu irmão. Se é 19, já passou, já estou em 20. Hein? Eu fico com as promessas para 2020. Somos uma geração de Covid-19. Não. Esquece do resto. Conquistadores. Somos uma geração de conquistadores. Eu fico com a promessa de Deus. Mas tem gente que quer voltar lá em 19. Covid é de 19. Já passou. Eu fico com a promessa. Nós somos geração de conquistadores. Qual é a febre do mundo agora? Qual é o modismo? Qual é o sensacionalismo que o mundo está usando? Bispo, peraí, mas não é uma realidade? É uma realidade humana, claro. Não sou um desinformado, eu não sou um leigo. Sabe, eu estou com 58 anos, queridos, eu tenho uma família para zelar, eu, graças a Deus, tenho um nome, tenho até uma empresa. Aliás, eu não, a graça de Deus comigo, que eu não tenho nada, eu não vim para esse mundo com nada, e não vou voltar com nada desse mundo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Por favor, não me julguem, mas entendam que eu estou aqui gritando, eu estou aqui tocando a minha trombeta, não eu, mas a graça de Deus comigo. É para que a gente tenha essa reação no espírito, amado, porque senão você se rende à febre da carne e não se submete à fé do espírito. Quem se rende à febre da carne não acessa a fé do espírito, porque o espiritual é o que vence, amados. É a Bíblia, o poder emocional que eu estou falando. Eu estou falando o que está claro aqui. O poder espiritual vence o impossível. É impossível, é vírus, Tá bem, amados, mas eu tenho a promessa bíblica. Bispo, como então eu tenho que... Vamos finalizar, vamos concluir. Seu tempo está acabando. Tá bem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na página 54, o apóstolo Miguel Ângelo usou esse texto. Você deve ler depois esse livro e ver, né, as outras abordagens. Na página 55, ele usa 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque eu vou te falar uma coisa, quem aí já viu um vírus aí pela rua? Está cheio de gente vendo. A pessoa já não sabe mais, mas como é que pega? Mas é pelo ar, não é pelo ar, é gotícula, e botam uma máscara, primeiro precisava ser uma máscara especial, agora já serve qualquer máscara de pano, agora já pode combinar a máscara com a roupa. É a febre. E às vezes a pessoa já sai de casa, a impressão que tem é que alguém falou para mim essa semana, olha, puxa mais a tua máscara por causa do bichinho na barba. Eu falei, bichinho na barba? E foi engraçado. Uma pessoa carinhosa, claro, cuidando de mim, mas depois eu fiquei pensando naquilo que a pessoa me falou. Eu falei, meu Deus, que desespero, quer dizer que tinha bichinho na minha barba. A pessoa está vendo bichinho na minha barba. Desculpe, amado. Então a carne faz até você ver o negativo, mas nunca o espiritual. Você está entendendo como esse contrassenso é dramático? Porque as pessoas já estão saindo na rua e vendo vírus em tudo que é lugar. E eu, desculpe, amado, eu saio vendo a bênção de Deus, vendo a promessa de Deus. Claro, eu não sou leigo,
eu faço a minha parte que eu preciso fazer, eu obedeço às leis, às normas, mas o exagero eu não cedo não, desculpe, não mesmo, não mesmo. Acredite, quem convive comigo 24 horas, minha esposa está aqui presente, pode ver como é o meu comportamento, sabe? Então, aqui, depois Efésios 17, 18, ainda na página 55, o apóstolo usa para fundamentar isso que nós estamos dizendo também. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação dele. Como, irmãos? Como? O 18 explica. Iluminados os olhos do coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Depois, no livro, vale a pena você ver, o nosso apóstolo usa o exemplo, né, ali do profeta Eliseu, com o seu assessor, naquela passagem bíblica lá nas páginas 56 e 57, ele fala sobre essa parte onde Eliseu, o rei dos sírios, tinha convocado aquela jornada toda contra ele, e o moço ficou assustado. Quando olhou o quê? Com os olhos da carne. O povo de Deus está assustado, olhando para a situação hoje, a realidade com a carne. E diz que Eliseu falou para o moço e orou para que Deus abrisse os olhos do moço. Isso é uma analogia que eu faço com esse texto de Efésios 17, 18. Porque diz que quando o moço teve os olhos abertos, então ele viu que muito mais numeroso eram os anjos, sabe? Os carros, cavalos de fogo, aquilo que cercava, que protegia, irmãos. Nós estamos assim, protegidos. Nós temos garantias, mas é só com os olhos iluminados que o povo de Deus, acredite, viverá, mesmo em crise, mesmo em tempos instáveis, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Veja Isaías 33, versículo 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Promessa para hoje. Abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Salmo 91 nos traz todo o contexto, ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás preso ao Covid-19. Então é H1N1, não é cólera, é não sei o quê. Não, irmão, seguro, seguro, seguro. A sua verdade, a sua palavra, o seu Espírito em nós, é pavês, é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste nem da peste, qual seja o nome dela, que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás. Quer dizer que há um castigo. Ok. Existe, mas para os filhos de Deus, aqueles que tiverem olhos do coração iluminados, como nós vimos, que tem o perdão, que já tem Cristo em nós, irmãos, é diferente. Mas você vai ver, você vai contemplar. Agora você não tem que se apavorar com isso. O castigo é para os ímpios, não é para nós. O outro, pois disseste, Senhor, é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão áspide, calçarás os pés o leão e a serpente, o leãozinho, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, amados, é promessa ou não é promessa? É seguro, tranquilo e sem temor do mal ou não é? É, bispo Daniel, é sim. Provérbios 1:33, então fecha garantindo isso. Provérbios 1:33. Mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vendo o invisível,
pelo poder espiritual, vence o impossível. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa comunhão intensa contigo, Pai. A graça de Deus comigo, Senhor, me torna com esse ápice de ligação, de poder dizer, Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho querido, se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que estão agora com olhos do coração iluminados, que não vão ficar temerosos pela carne, mas que vão ser corajosos pelo Espírito, dizendo sempre, sempre, sempre. Só me resta dizer, Abba, Pai. Só me resta dizer.